Olá, vamos falar agora das válvulas controladoras de pressão, tá? No caso, a gente está usando aqui as imagens tiradas dos vídeos disponibilizados pelo professor Jim Pytel, que também estão lá no na nossa sala de aula do Moodle. A gente vai dar uma revisada aqui. E primeiro vamos ver essas válvulas tão importantes no nosso sistema, que são as válvulas controladoras de pressão, que são muito úteis em diferentes situações do sistema hidráulico. Primeira coisa, vamos olhar pelas imagens aí as diferentes válvulas controladoras de pressão que nós temos. Nós temos, entre elas, a famosa válvula de alívio, que é essencial no funcionamento dos sistemas, mesmo os mais simples. Temos a válvula sequencial, tá? Aqui está escrito errado, só um minutinho. Aqui é a válvula sequencial. A válvula sequencial que permite ações sequenciais dos atuadores. Você pode regular para um determinado valor de pressão, a partir do qual uma próxima ação será realizada. Temos também a válvula de contrabalanço, a válvula redutora de vazão e a válvula de descarga. Tá joia? Preste atenção de como identificar e classificar essas válvulas de pressão. A primeira coisa, vamos observar os pilotos. Os pilotos, essa linha tracejada que você pode observar, ok? Esse piloto pode ser interno ou externo. E se for interno, ele pode ser ou na entrada ou na saída. Então, preste atenção aqui na válvula de alívio. Na válvula de alívio, a gente tem o piloto sendo interno e na entrada dele, na porta primária. Joia? Mudar a cor aqui. Então tá aqui, ó, é interno e na porta primária, secundária. Na válvula sequencial, a gente tem aqui duas situações. Nesse caso da imagem, a gente tem o piloto interno na entrada, que é na entrada primária, na porta primária, mas você também tem você também possui válvulas sequenciais com piloto externo, tá? Assim, na válvula de contrabalanço, que também é no interno, só que pode ser tanto no interno como no externo, e sendo no interno é na entrada primária, na entrada do coisa. Para determinar o que é entrada e o que é saída, use o sentido da seta. Já na válvula redutora de pressão, você pode ver aqui que ela é sempre interna e na saída dela. Olha a direção o sentido da seta. E ela é aqui na saída. E na válvula de descarga, ela é externa. Beleza? Outra coisa que a gente pode ver é o estado da válvula quando desativada. Na válvula de alívio é normalmente fechada, na válvula sequencial normalmente fechada, na válvula de contrabalanço normalmente fechada, na válvula de descarga normalmente fechada, e a única opção onde ela é normalmente aberta é na redução de pressão, na válvula redutora de pressão, ok? Outra questão é se ela possui ou não uma válvula de bloqueio em paralelo. Quando que
ela vai ter uma válvula de bloqueio em paralelo quando a vazão é para correr nos dois sentidos, porque já que a válvula de pressão ela só permite a passagem do fluido em um sentido, quando naquela posição dela dentro do circuito é necessário que a vazão também, em alguma circunstância, como no recuo de um cilindro, a vazão seja no sentido contrário, então ela tem em paralelo a ela válvulas de bloqueio para permitir a passagem do fluido no sentido contrário. No caso, possuem válvulas de bloqueio em paralelo, a válvula sequencial, a válvula de contrabalanço e a válvula redutora de pressão. Beleza? Seguindo, temos a questão do dreno. Na questão do dreno é o seguinte, é essa linhazinha pontilhada aqui. Você vai ver se o dreno é interno ou externo. Quando o dreno é interno, quando no secundário da válvula está ligado ao tanque, que vai ser, no caso da de contrabalanço, na de alívio e na de descarga. Sempre que no circuito você tiver o secundário da válvula ligada no tanque, você terá então você não necessitará de um dreno externo, o dreno será interno, ok? Mas no caso onde você vai conectar junto do atuador, como é no caso da válvula sequencial ou na válvula redutora de pressão, você vai ter pressão na outra linha, você vai ter resistência à passada desse fluido, o que pode causar problema aqui na interação do seu sistema e da mola. Então existe um dreno externo que vai conectar esse dreno ao tanque, que é uma linha de baixa pressão, para você não ter problema nesse tipo de situação. Já voltamos para falar das válvulas de alívio. Vamos falar agora das válvulas de alívio, que são as válvulas responsáveis por limitar o valor máximo de pressão no sistema. Ela vai estar sempre aqui, ó, juntinho com a bomba, em paralelo com a bomba, tá? Conectada ao tanque. O que ela faz aqui? Quando existir algum bloqueio, a passagem de pressão, a passagem do fluido, alguma resistência à vazão dentro do sistema, a pressão aqui na linha, ela aumenta, ok? Se não tiver nenhum caminho alternativo para essa vazão passar, a pressão do sistema vai aumentar, até causar um acidente. Por isso a válvula de alívio ela está aqui, ela vai ter um valor regulado, um valor de pressão regulado, que a partir do momento em que esse valor é alcançado aqui na linha, ele começa a liberar a vazão que sai da bomba diretamente para o tanque. A partir do momento que essa vazão, que estava bloqueada aqui, não conseguia passar para o sistema, é desviada para o tanque, nós temos uma redução da pressão, ok? Isso é extremamente importante, até porque geralmente a gente usa bombas com valor fixo de vazão. Então ela vai bombeando, e se tiver essa situação, o caminho dessa vazão bloqueada, a pressão vai aumentar até causar um acidente. Então preste atenção aqui, ó, que a localização da válvula de alívio, que está na saída da bomba, entre a saída da bomba e o retorno, um retorno para o tanque,
O piloto dela é interno e na entrada, na linha de pressão. Ela é normalmente fechada, regulada por mola, com dreno interno e a saída dela é pro tanque. Válvulas de alívio são essenciais para a segurança do seu sistema, ok? Vamos dar uma olhada aqui na resposta dela. Na próxima. Beleza. Aqui está duplicado, eu vou usar a de baixo. Então a gente tem aqui, mostrar como funciona internamente, o que seria uma válvula de alívio de ação direta, ok? Na válvula de alívio de ação direta, você vai ver que ela tem somente uma mola. E essa mola, ela tem que ser grande e forte o suficiente, o que acaba causando uma resistência muito significativa aqui para a passagem do fluido. O que isso causa? A gente regula a partir da mola um valor de pressão que deve ser responsável pela abertura total dessa válvula. Então, por exemplo, se a gente regula a pressão para 60 bar, vamos deixar 100 bar. 100 bar quer dizer que a 100 bar a minha válvula vai estar completamente aberta e permitindo a vazão máxima de volta para o tanque, tá? Só que então ela começa a abrir num valor anterior, um valor abaixo disso, por exemplo, 80 bar. Então, a partir do momento que vamos considerar então que o que a gente chama de pressão de quebra, que é quando essa válvula começa a permitir a passagem de vazão, seja de 80 bar. Quer dizer então que ao chegar a pressão a esse valor de 80 bar, a vazão começa a passar da bomba para o tanque, e até que ela chegue, quando a pressão chegar no 100 bar, ele vai estar liberando tudo para o tanque, tá ok? Nesse caso das válvulas de ação direta, que por consequência também ela é muito barulhenta, por exemplo, essa distância entre a pressão de quebra e a pressão de abertura máxima, ela é relativamente grande, tá? E isso pode causar redução de velocidade do atuador significativamente alta antes do momento certo. Isso não é muito bacana. Nós temos uma opção melhor, que é a válvula, tá aqui em cima, que é a válvula com piloto interno, tá? Isso aqui é bloqueado porque o piloto dela é interno e ela funciona dessa maneira. Você vai ver que essa válvula ela vai ter duas molas, tá? Aqui essa mola regula a pressão da quebra, a pressão responsável pela abertura dela, e essa mola aqui ela tem a função de manter essa linha aqui fechada. Deixa eu mudar a cor do pincel. Aqui. Então a gente teria o quê? Aqui o fluido entrando. Aqui é a nossa entrada primária. E aqui é o dreno. Perdão, aqui é o piloto. Aqui é o piloto. Parte desse fluido, ele entra aqui e passa para a câmara do piloto. Como a área aqui de atuação é igual dos dois lados e o fluido está preenchido aqui, enquanto a pressão não for suficiente na linha para fazer essa válvula, essa mola do piloto abrir, a pressão aqui está balanceada,
a pressão aqui no secundário é igual à pressão do primário, o que vai manter isso daqui equilibrado no meio, e essa mola vai manter essa parte da válvula encostada aqui e bloqueando a passagem do fluido. O que vai ocorrer então quando a pressão aumenta? Quando a pressão aumenta, a mola do piloto é comprimida e a gente começa a ter vazão passando por aqui, conectando ao tanque. Então a pressão aqui no secundário do dreno ele abaixa, e ao ele abaixar, a relação entre as pressões do primário e a pressão do secundário fica desequilibrada, abrindo a válvula, ok? E aí eu tenho a válvula indo, o óleo indo para o tanque. Com isso, eu tenho então o controle da pressão, porque se ao mesmo tempo, se a pressão diminuir, essa válvula fecha, essa mola aqui expande, voltando a fechar a válvula. Então ele vai modulando essa abertura da válvula de acordo com a variação de pressão e liberando ou não o fluido para o tanque. Você vê aqui no gráfico que nas válvulas pilotadas a gente tem uma diferença menor entre a pressão de quebra, onde começa o deslocamento, e a pressão de abertura total com a vazão máxima. Isso permite respostas mais rápidas do nosso sistema e são ideais para essa situação. Mas ao mesmo tempo, por conta dessas linhazinhas aqui do piloto serem todas muito pequenininhas, muito estreitas, outra questão que a gente leva em consideração aqui é que esse fluido que a gente está usando tem que estar muito mais limpo em relação do que seria na outra situação, tá? Na situação de numa válvula de ação direta. Mas a resposta dela é muito melhor, muito mais precisa, mais silenciosa também. É uma opção melhor para a gente usar e, por consequência, também um pouco mais cara. Voltamos já com a próxima válvula. Olá, vamos agora falar das válvulas sequenciais. Terá a cor aqui para fazer nosso título. Válvulas sequenciais. Então é o seguinte, vamos avaliar aqui que eu tenho duas situações possíveis de válvulas sequenciais, tá? Que é aquela que tem o piloto interno e com piloto externo, tá? Preste atenção que, bem, vamos avaliar tudo. Primeiro, são válvulas de que jeito? Em que são válvulas normalmente fechadas, tá? Você pode ver aqui pela condição da seta. São válvulas em que o piloto pode ser interno na entrada ou externo. São válvulas que possuem dreno externo, aqui, tá? Por que elas possuem dreno externo? Porque válvulas sequenciais estão sempre na entrada de atuadores. Mas preste atenção que a entrada, ou se uma linha é entrada de um atuador ou saída, isso modifica conforme a situação. Olha só, nesse caso do cilindro, por exemplo, se ele estiver avançando, essa linha é a linha de entrada. Se for no caso da saída, no recuo dele, essa linha é a linha de saída. Mas a gente tem problema, as reguladoras de pressão só servem para permitir passagem do fluido em um sentido. Então, para que esse fluido tenha passagem
no sentido contrário, eu tenho em paralelo com ela uma válvula de retenção para permitir a passagem de fluido no sentido contrário. Dito isto, opa, me atrapalhei um pouco. Dito isto, já falamos da localização sempre na entrada e tudo bem. Qual é vou mostrar aqui a função dela já trabalhando num exemplo. Imagina no seguinte, isso daqui seria um sistema para dobrar uma chapa de metal, tá ok? Então eu teria dois cilindros, um responsável por segurar a chapa e um outro cilindro responsável por dobrar a chapa, ok? Qual o problema que a gente teria aqui? Vamos pensar na primeira situação. Eu teria os dois cilindros avançando ao mesmo tempo e a partir do momento que eles encontrassem a resistência, a pressão subiria e se ficaria limitada ao valor do nosso já conhecido da nossa válvula de alívio aqui junto à bomba. Então, se ela tivesse regulada, sei lá, para 150 bar, a pressão aqui seria de 150, chegaria a 150 bar, né? Mas geralmente o que a gente quer numa situação dessa é que primeiro venha o grampo, o cilindro responsável por segurar essa chapa, e depois venha o cilindro responsável por dobrar a chapa. Vamos olhar aqui aqui em cima. Como nós faríamos isso então? Se eu chego aqui, vamos botar valores para ajudar. Vamos dizer que a minha válvula de alívio está regulada para 150 bar. E aqui eu tenho a minha válvula sequencial regulada para 120 bar. Ok? Vou deixar para 100 bar. 100 bar. O que ocorre? Num primeiro momento, como os dois cilindros estão recuados, eu tenho uma pressão muito baixa no sistema, inferior a esse 100 bar daqui. Então, mudando aqui, né, a posição da direcional, o primeiro cilindro vai avançar, o segundo não. Por quê? Porque ele só vai avançar quando a pressão aqui chegar a 100 bar, tá? A pressão aonde? Na entrada, porque a gente tem um piloto interno na entrada. O grampo desce, prende a chapa e a partir do momento que ele obtém uma resistência, a pressão sobe. Com a pressão subindo, vai chegar uma hora que ela vai chegar a 100 bar. Quando chegar a 100 bar, o nosso cilindro responsável pela dobra, por dobrar a chapa, vai avançar e vai aumentando a pressão até um valor máximo de 150 bar, enquanto ele dobra essa chapa, ok? Feito isso, e eu retorno para a posição da direita aqui, eu tenho os dois retornando ao mesmo tempo com o fluido passando pela válvula de bloqueio, tá ok? Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Não. Tá. Vamos voltar rapidinho para eu mostrar mais uma situação. Vamos dizer que, por exemplo, nós queiramos que o recuo também seja de uma forma em que, deixa eu primeiro ver aqui como é que vai ser, joia, que nós queiramos que no retorno o cilindro responsável pela dobra retorne primeiro e depois que ele retornar,
o nosso cilindro do responsável pelo grampo solte essa chapa e retorne depois. Nós podemos aqui usar uma segunda válvula de controle de pressão do tipo sequencial, por exemplo. Deixa eu desenhar aqui, vai precisar de um cadinho de cuidado, mudar a cor para preto. Muito grossa, ensina aqui. Calma. Eita, calma um cadinho. Apaga isso daqui primeiro. Vem com um pincel branco. Então, um espacinho aqui onde a gente vai botar a nossa válvula. Joia. Agora eu mudo a cor com um pincel preto. Joia. E agora a gente vai botar uma outra sequencial aqui. Isso é para ser uma seta, tá, gente? Tá meio estranho. Tem que deixar isso mais fino. Tá. Aqui o dreno, o piloto e a válvula em paralelo. Presta atenção agora. Se eu chego aqui e regulo ela, lembrando que aqui estava configurado para mim para 150 bar, se eu também boto uma válvula sequencial aqui, só que no recuo desse cilindro, do cilindro do grampo, o que vai ocorrer? A partir do momento que já dobrou a chapa e o operador alterou aqui a posição do cilindro para fazer ele retornar, se eu regulei aqui para, por exemplo, 145, algo próximo da pressão máxima, de 150 bar, ele vai começar a recuar a baixa pressão. Aqui não recua, porque não chegou na pressão suficiente. E quando ele chegar no final, não tem mais para onde o fluido passar. Quando não tiver mais para onde o fluido passar, a gente vai ter um aumento de pressão e um valor chegando muito próximo de 150 bar. O ideal era que aqui estivesse um pouquinho mais baixo. Mas aí, ao chegar nessa situação, eu vou ter aqui, depois que o cilindro de dobra recuou, o cilindro responsável por prender a chapa recuando logo depois e aí finalizando o nosso processo. Tudo bem? Tá aí então a situação. Daqui a pouco retomamos com a... Vamos agora tratar da válvula. Peraí, a gente está usando outra cor. Da válvula redutora de pressão. Vamos lá. Primeiro, vamos observar aqui essa válvula e ver as características dela. Primeira coisa, o piloto dela é interno, mas é na saída, tá? É no secundário, no caso aqui que ele chama da parte reduzida da pressão, onde o primário que é na linha de pressão. Então eu tenho aqui um dreno interno na saída.
na saída da válvula. Outra característica uma característica que faz ela única dentro dos exemplos que a gente acabou de ver é que ela é normalmente aberta, ok? Outra questão, como aqui eu vou ter um atuador, o meu dreno é externo. E uma outra característica, como em determinado momento da operação do sistema, o fluxo do fluido é no sentido inverso, ele tem uma válvula de bloqueio em paralelo. Joia? Dito isto, podemos ver aqui como ela funciona, a aplicação junto a um atuador aqui, um cilindro de dupla ação. Então, ela funciona de uma maneira contrária, inversa como a válvula sequencial que a gente acabou de ver. Porque como que ela trabalha aqui? Num primeiro momento, no primeiro momento, se eu não tenho resistência nenhuma aqui a esse movimento, só aquelas básicas mesmo das perdas de pressão normais do funcionamento da operação do atuador, eu tenho no primeiro momento a pressão muito baixa, que vai aumentando ou quando encontra alguma carga no meio do caminho, alguma resistência, ou quando chega no final do curso dela. Nesse instante, a pressão vai aumentar bastante. Geralmente aumentaria num valor igual ao da válvula de alívio que vai estar lá junto com a bomba. O que essa válvula faz enquanto a pressão está baixa, ela libera a vazão sem problemas. Conforme essa pressão vai chegando ao valor regulado por via de mola, ela fecha essa válvula. A partir do momento que ela fecha a válvula, ela mantém o valor da pressão na saída. Lembrando que uma das características dela que a torna única é o fato do dreno ser interno, mas na saída da válvula, ela torna então, ela reduz o valor da pressão na saída da válvula. Se você reduz a pressão aqui, nessa câmara, e como a força a pressão na câmara do pistão vezes a área do pistão, você vai estar reduzindo, regulando também a força executada pelo cilindro. Joia? Vamos ver um exemplo? Espera aí, na próxima página. Aqui estamos. Aqui está o exemplo do cilindro com um valor aqui regulado. Ele faz uma brincadeira, tá? Com o autor original, né? Que a gente está pegando esses exemplos lá do Jim Patel, do Big Bad Tech, que é um professor americano de uma universidade, uma community college de Colômbia, se eu me lembro bem. Os vídeos dele estão lá no nosso Moodle. Ele bota aqui os valores em PSI, a gente costuma trabalhar em bar, mas para a gente aqui nessa questão não vai fazer tanta diferença. Lembrando que um bar é 14 vezes o PSI. Então, o que a gente está trabalhando aqui? Ele faz uma brincadeira como se fosse um gato e uma banheira de louça chinesa. Então, ele é meio covarde, então ele diz que você tem que ter cuidado e controlar a força que é exercida sobre essa banheira, mas o gato você pode usar a força que você quiser. Não faça isso, tá? Só pegar aqui rapidinho no primeiro exemplo. Então vamos dizer aqui que a gente tem uma peça, algum objeto que é sensível
e que se a gente suportar um determinado valor da força executada aqui exercida pelo cilindro nessa peça, ela vai quebrar. Se você bota a redutora de pressão aqui, você regula qual vai ser a pressão máxima nessa câmara, na câmara do pistão. Temos a câmara do pistão e a câmara da haste. Esse é o resultado principal. O celular aqui se enganou, só um minutinho. Show. Então, se eu, como a força exercida aqui é a minha pressão vezes a área do pistão, eu consigo controlar então qual é a força aqui. Então, se eu digo, por exemplo, que regulo esse cilindro, perdão, essa válvula redutora para 150 bar, eu vou ter uma força aqui sendo executada que é 150 bar vezes a área do cilindro, que nesse momento aqui não vem ao caso. Então, eu vou controlar a força que está sendo executada nesse objeto. Então, o que nós teremos aqui nesse exemplo? Nós teremos os dois cilindros, considerando que os dois têm características iguais de dimensão, os dois começam a trabalhar ao mesmo tempo, a avançar ao mesmo tempo, e quando chega nessa peça aqui, o nosso cilindro vai aumentar a pressão até chegar ao valor máximo dessa redutora de pressão. Enquanto o outro, quando chega no final, ele não está sob o efeito dessa redutora de pressão, mas a pressão, quando ele chegar aqui no final, ou se ele encontrar alguma carga que restrinja o movimento dele, a pressão que tiver aqui é igual à pressão de alívio dessa válvula de alívio. Tá joia? Um outro exemplo que ele mostra aqui, que lembra um pouco que a gente falou no caso da sequencial, é que aqui ele acrescentou uma sequencial, tá vendo? Então vamos dizer, se eu tenho no meu primeiro cilindro uma válvula, no caso aqui está chamando de cilindro Y, uma válvula redutora de pressão, regulada para 250 psi, e eu tenho um outro cilindro X com uma válvula sequencial de 300 psi. Vamos imaginar aqui o que vai acontecer. Lembrando também que eu tenho uma válvula de alívio regulada para 1000 psi. Nesse instante a gente só está fazendo uma questão teórica aqui, a gente vai seguir com esses valores de pressão seguindo a unidade americana e inglesa. A partir do momento que é mandado avançar os cilindros, apenas o cilindro Y vai avançar. Por quê? Aqui, por ser uma válvula sequencial, ele só vai liberar vazão quando chegar aos 300 psi. Ele vai avançar e chegar aqui na carga. A pressão vai aumentar e chegar a 250 psi. Quando chega no psi, essa válvula sequencial ela fecha, limitando a pressão aqui nessa câmara e limitando, por consequência, também a força. Como existe uma resistência aqui e a nossa válvula redutora fechou, e a daqui também está fechada, porque nós estamos em 250 psi e ela precisa de 300 para liberar vazão, a pressão vai aumentando no sistema. O que ocorre quando chega em 300? Quando chega em 300, o cilindro X começa a avançar, até o momento que ele pegue uma restrição ao movimento dele, algo que impeça o movimento dele, ou ao final do curso dele, a pressão vai aumentar até um valor de 1000 psi, porque vai ser a pressão que a gente tem na válvula de alívio, tá? Ao mudar a válvula aqui
para o retorno, as duas vão retornar ao mesmo tempo, porque eu não tenho nada aqui orientando quem vai recuar primeiro, tá? Então as duas recuam ao mesmo tempo, passando com o fluido passando pelas válvulas de bloqueio, joia? Então a gente viu aqui um exemplo onde eu uso uma válvula sequencial, que a partir de um valor de pressão, ela que é normalmente fechada, e quando chega o valor de pressão configurado, ela que é normalmente fechada, e quando chega no valor de pressão configurado, ela abre, e a válvula redutora de pressão, que é normalmente aberta e fecha quando chega o valor configurado de pressão, joia? Então, acabamos de ver mais uma válvula de pressão, que é a redutora, e fizemos um exemplo aqui junto com junto com uma válvula sequencial que a gente já tinha visto, joia? Espero que tenham entendido. Até a próxima. Olá, tudo jóia? Vamos tratar primeiro, vamos falar aqui então, opa, peraí que eu escolhi a caneta errada, das válvulas de contrabalanço. Show! Pensa no seguinte, primeiro, vamos analisar esse circuito sem essa válvula de contrabalanço aqui, tá? Imagina que ela não está aqui, a gente tem apenas a mangueira conectando aqui a via da válvula direcional a essa via do lado da haste do cilindro, e ela está sustentando uma carga de um determinado valor. O peso não importa para a gente agora, mas é uma carga significativa. Ela estaria bloqueada aqui, né? Mesmo a gente vai ignorar aqui que nós temos vazamentos internos numa válvula de carretel de centro fechado. Então, mesmo assim, ela estaria descendo aqui, mesmo estando na posição fechada. Mas vamos pensar já ela descendo. Quando a gente aciona essa posição aqui da válvula direcional. O que vai ocorrer é o seguinte. A gente tem aqui a força exercida pelo peso dessa carga, fazendo esse pistão, a partir da haste dele, trazendo para baixo. A gente está liberando fluido aqui e principalmente a gente tem essa via conectada ao tanque. O que a gente vai ter é uma queda descontrolada dessa carga, tá? Causando sérios problemas com o impacto. Outra questão também é que você vai ter um aumento muito rápido da área aqui na câmara do pistão, o que vai causar um vácuo relativo e, por consequência, cavitação, quando o sistema voltar a ficar pressurizado, causando seríssimos problemas aqui, tá? A gente já viu algumas situações para como controlar essa carga, como a utilização de redutoras de vazão no formato de meter-out, né? na aplicação de meter-out na saída, controle na saída, e também usando válvulas de bloqueio pilotadas externamente. Só que isso daí, ela só funciona bem se você tiver com velocidades muito baixas, tá? Uma outra solução é essa daqui, que é a válvula de contrabalanço. Vamos avaliar aqui, ó, que a válvula de contrabalanço, ela é uma válvula normalmente fechada, com dreno interno, e o piloto dela pode ser tanto interno na entrada como está aqui, também pode ser externo, e tem até opções em que ao mesmo tempo ele é externo e interno na entrada, ao mesmo tempo, tá? Imagina o seguinte, se eu tenho uma carga aqui
e eu tenho bloqueada a minha passagem do fluido, ele está gerando, se eu bloqueio a minha passagem do fluido aqui, eu vou ter nessa câmara, na câmara da haste, uma pressão que é proporcional à força do peso dessa carga, mais a área, vezes a área dessa parte aqui do pistão. E preste atenção com o seguinte, não é a área toda do pistão, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Imagina que isso daqui é o pistão. E do lado de cá, o que eu tenho? Toda essa área. Do lado de cá, onde está a haste, essa força que eu te falei, que é o peso da carga, ela vai estar aplicada numa área que é da área do pistão menos esse círculozinho aqui central, que é a área da haste. Então a gente está multiplicando o peso por essa área daqui. A gente não vai tratar de valores agora, cálculos, a gente está preocupado com conceitos, tá? Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que isso daqui, multiplicando o peso vezes essa área, dê uma pressão de 200 bar. O que a gente vai fazer a partir de agora? Eu considero então que se o meu cilindro, se a minha carga está aqui sendo sustentada e eu tenho a vazão bloqueada, está gerando uma pressão aqui que é de 200 bar. Eu vou colocar para minha válvula de contrabalanço, eu vou regular um valor um pouco maior do que isso. Por exemplo, 230 bar. Porque o que eu vou ter? Enquanto meu sistema estiver travado aqui na posição central, eu vou ter essa pressão de 200 bar sendo efetivada, que é menor que o 230 que eu regulei aqui. Como é menor, essa válvula que é normalmente fechada vai bloquear a passagem do fluido e nela tem pouquíssimo vazamento, porque ela é feita para isso, e a minha carga está sendo sustentada. Tá joia? Mas aí eu vou mudar a minha válvula direcional de posição. E a gente vai botar para a posição onde eu quero que essa carga desça. Ok? O que eu vou passar a ter aqui? A minha bomba vai bombear aqui. É claro que ela tem que estar configurada para um valor bem maior. Vamos dizer que a minha válvula de alívio aqui está configurada para 400 bar e minha bomba seja capaz de fornecer esses 400 bar. Ela está bombeando, mas está bloqueado, correto? E ela está bombeando para cá. A questão é o seguinte, a pressão nessa câmara vai aumentando na câmara do pistão e, por consequência, vai aumentar também o valor da pressão na câmara da haste. Até que a pressão aqui na câmara da haste supere o valor dos 200 bar, que ela já tem inicialmente, que é consequência do peso da carga, e supera os 230 bar. Quando isso ocorre, ela começa a liberar a descida, porque está liberando a vazão aqui, na minha válvula de contrabalanço, e a carga vai começar a descer, mas ela não desce descontrolada, porque a pressão de 200 bar vai continuar aqui o tempo todo, porque é função dessa válvula de contrabalanço gerar essa pressão aqui no básico. Então você tem a sua pressão aumentando aqui, e você vai ter uma relação de forças, que também, lembrando que a área aqui é maior, que vai fazer a sua carga descer.
mas ela não vai descendo descontroladamente, porque você tem sempre uma força aqui resultante da pressão de 200, perdão, não é 200 bar, é 230 bar, o valor que está regulado aqui, tá? Então você vai ter sempre a competição aí entre essas duas forças, e a resultante vai ser uma descida controlada desse pistão. Quando ele chegar, mesmo quando ele chegar lá no fundo, o que a gente vai ter sempre é o quê? O aumento uma pressão aqui que vai chegar a 400 bar, que é a pressão que está na minha válvula de alívio. Voltamos. Ela vai descer e você vai ter sempre essa força contrária de 200 bar. Quando chegar no final, você não vai ter aqui uma força resultante dos 400 bar, mas sim de 170 bar, que vai ser o 400 bar menos o 230 bar. Vai estar em função disso aí. Na verdade, da força gerada por 400 bar menos a força gerada por 230 bar aqui. Beleza? Mas vamos dizer que no final o que você quer não é... Você quer que a força resultante no final disso aqui seja maior do que essa competição, essa subtração que rola aqui. Você quer, por exemplo, que esse sistema seja de uma prensa. E você quer toda a força que você conseguir aqui dentro dessa situação. Você pode usar com o piloto externo. Com o piloto externo, você pode regular aqui uma pressão muito menor do que a de 230 bar que a gente estava colocando antes. A gente pode botar, sei lá, 100, 50 bar, tá? Vamos dizer que a gente botou aqui 50 bar. Porque a pressão que está aqui não me importa mais. O que me importa é pressão nessa câmara, ok? Na câmara do pistão e não na câmara da haste. Então, quando a gente mandar o cilindro avançar e descer com essa carga, a pressão aqui vai aumentando enquanto essa válvula está bloqueada, até que ela chega ao valor de 50 bar e ele começa a liberar. O que acontece? Se essa carga aqui ela tenta descontrolar, uma queda descontrolada, ela começa a descer rápido demais, tem uma tendência a descer rápido demais, a pressão aqui cai. E com a pressão aqui caindo, aqui fecha. E aqui fechando, aumenta a pressão aqui embaixo e sustenta a carga, também gerando uma pressão lá no final. O bom é que quando ele chegar no final do coisa, ele vai gerar uma força maior, porque ele não vai ter mais o mesmo valor tão alto que você tinha aqui antes, gerando uma força contrária a esse movimento de prensa, tá? O que a gente vai ter é uma força maior, porque o valor aqui é menor. Então a força contrária ao movimento vai ser bem menor. Lembrando que quando a gente quiser erguer essa carga, ele vai passar aqui pelo bypass e vai ter uma subida da maneira tradicional, sem nenhum solavanco e tudo mais, só gerando a força suficiente para sustentar a carga na subida. Tudo jóia? Isso aqui é um pouquinho complexo, mas a ideia é essa. Vamos agora finalizar o nosso estudo de válvulas de pressão com a válvula de descarga. Já vamos colocar aqui ela dentro de um exemplo, mas antes, me desculpe, vamos olhar as características construtivas dela aqui. Ela é essa válvula circulada em verde. Ela é uma válvula normalmente fechada, com piloto externo, regulagem por mola, dreno interno, beleza? Então, olha, imagina que você tem uma situação onde você precise de duas características no sistema: que ele seja rápido
Então você precisa de uma alta vazão e que em algum instante ele seja capaz de produzir muita força no atuador. Então você precisa de uma pressão muito alta. Para isso você precisa de bombas com uma bomba com essa característica, uma bomba que tenha alta vazão e alta pressão. Só que esse tipo de bomba ela é extremamente cara. Então se torna interessante uma solução onde você utiliza duas bombas. Uma em que você tem alta pressão com baixa vazão e outra onde você tem alta vazão com baixa pressão. Então vamos observar aqui. Nós temos duas bombas em que a bomba A ela tem 35 bar de pressão e 15 litros por minuto de vazão. Então é uma bomba de relativamente baixa pressão e alta vazão, enquanto a nossa bomba B suporta 140 bar a 2 litros por minuto. Então ela tem uma alta pressão e baixa vazão, ok? O que nós faremos aqui é que, num primeiro instante, eu vou ter uma alta vazão para assim que no instante em que o meu atuador encontrar resistência, encontrar a carga lá, como num exemplo de um cortador de lenha, onde ele pega um toco de árvore e separa em várias lascas, você diminui a velocidade e aumenta a pressão, ok? Vamos ver essa solução então. Eu vou ter aqui uma válvula do que a gente está tratando, uma válvula de descarga. A válvula aqui em 35 bar, que é a pressão máxima da nossa bomba A. E na bomba B a gente vai regular, na válvula de alívio aqui junto à bomba B, a gente vai regular no valor que a gente quer lá, que vai produzir a força necessária para realizar o trabalho. Nesse caso eu vou botar em 100 bar, tá ok? Então vamos imaginar aqui como que isso funciona. Num primeiro instante, quando a gente vai avançar com esse cilindro, com a haste desse cilindro, nós teremos as duas bombas funcionando ao mesmo tempo e liberando vazão. Então a gente vai ter aqui a vazão de B e também a vazão de A. E as duas se juntam, então eu vou ter o meu atuador aqui numa velocidade correspondente a 17 litros por minuto, que é a soma das duas vazões, tá ok? A questão é, quando ele encontrar a carga, a pressão no sistema vai aumentar. Conforme a pressão do sistema aumente e ele chegue a um valor de 15 bar, esse 15 bar vai fazer a vazão da minha bomba A ser desviada para o tanque, a partir do momento em que essa válvula de descarga foi acionada, ok? E o que nós teremos agora é um aumento de pressão a uma vazão de apenas 2 litros por minuto. Essa pressão vai aumentar até chegar ao valor de 100 bar, e ao chegar ao valor de 100 bar, o que nós teremos é a válvula de alívio sendo acionada e regulando a força, a pressão e, por consequência, a força que o atuador gera. Na hora de retornar, o que a gente vai ter são no recuo do cilindro, nós teremos as duas bombas funcionando normalmente e ele vai voltar em alta velocidade. Preste atenção que eu tenho uma válvula de bloqueio aqui que impede que a vazão de B seja deslocado para a bomba A ou
pela válvula de descarga, tá? Ele permite que a vazão de A se junte com a de B, chegando no sistema, mas não permite que a vazão de B retorne para essa parte da linha onde nós temos a bomba A e a válvula de descarga. Então, com isso, nós fechamos aqui as nossas aulas tratando de válvulas, nesse caso da válvula de descarga, que é um tipo de válvula controladora de pressão. Tá joia? Finalizamos aqui. Valeu, até a próxima.